Capão comenta. No Amazon Prime, tecnicamente no Amazon Prime, num dos canais da Amazon Prime, que é o MGM, que eu não sei por que raios ainda está sendo pago a parte, porque a Amazon comprou a MGM, né? Mas, enfim, no canal da MGM, na Amazon Prime, nós temos a Ratinha Valente, que eu juro é muito melhor do que parece. O nome original do filme é O Segredo de NIMH, né, que é algo de dentro da história. Não vou explicar exatamente o que é o NIMH, mas quem já viu sabe o que é o NIMH. E, ok, faz sentido quando você assiste. Eu inclusive fiz uma resenha desse filme há muito tempo atrás no blog. Eu acho até que essa resenha tá meio defasada, mas é interessante assistir o mesmo filme vez ou outra, porque, né, você não sabe como a sua percepção desse filme vai mudar. De novo, a do Abismo Negro foi interessante porque eu não fiz na resenha, mas eu lembro que eu achei um saco, né? Então a desse é mais interessante porque tem mais registros do que eu acho do filme, da primeira vez que eu vi. E O Segredo de NIMH, né, a Ratinha Valente, é um filme sobre a ratinha Brisby, a senhora Brisby. Ela é uma mãe viúva, né, com 3 filhos, e ela é uma ratinha, numa sociedade onde ratos são inteligentes. E o filho dela tá doente, o Timmy tá doente de pneumonia, e ela vai atrás do remédio. E nisso ela acaba descobrindo que a fazenda onde eles moram, né, os humanos da fazenda vão destruir o lugar e eles têm que se mudar, mas ela não pode se mudar por causa da doença do filho dela, senão ele morre porque, enfim, pneumonia. Justamente na época da colheita, então tá muito frio. Colheita? É isso? Não, colheita... enfim, tá uma época fria, eu não lembro exatamente qual período, mas é uma época fria e eles não podem sair de lá, não podem se mudar de casa, porque o menino tá doente, né? Nisso ela vai atrás de outros sábios, né, como a Grande Coruja, vai atrás do velho Nicodemos, e nisso ela acaba descobrindo um pouco mais sobre o falecido marido dela e sobre a origem dos ratos inteligentes. E eu descrevendo assim, é um filme muito chato, é um filme muito meh. É o tipo de filme que passaria na sessão da tarde ou... Não, na sessão da tarde não, passaria, sabe onde? Passaria no Cine Aventura da TV Record. E você tipo, ok, whatever, sabe? Mas esse filme, ele é muito mais do que ele parece ser. Ele é muito mais interessante do que ele soa. Primeiro porque ele é um filme de fantasia feito nos anos 80. E como você sabe, se você não sabe, você é um inculto e deveria buscar mais conhecimento. Filme de fantasia nos anos 80, especialmente para criança, tendia a ser muito sombrio. Você pega Labirinto, você pega Dark Crystal, você pega Return to Oz, você pega Neverending Story. E sim, eu sei, eles têm nomes em português, não me importo. Mas... Labirinto, nem tanto, mas ele é bem sombrio, né? Mas os outros, eles são mais intensos em termos de coisas para assustar crianças, né? O Segredo de NIMH, ele é intenso nesse sentido também. Ele é muito, às vezes abstrato, eu diria, nos temas, no que ele tenta fazer, mas não é algo tão complicado que você não consiga acompanhar, né? É uma história de fantasia, é uma história dramática, né? Só que é contada por ratos falantes. E não são simplesmente ratos falantes por serem ratos falantes. Isso eu acho muito interessante. O filme foi dirigido, foi idealizado, produzido por Don Bluth, que se você tem lido a minha retrospectiva de Disney ou blog há algum tempo, sabe que o Don Bluth, ele era um cara que trabalhava na Disney. Ele conheceu o Walt Disney, né? Ele entrou como jovem animador na época de Bela Adormecida, se não falha a memória. E ele chegou a trabalhar inclusive em Meu Amigo Dragão, Pete's Dragon,
né? Ele que animou o dragão. Ele também animou alguns outros curtas na Disney, né? Foi diretor de animação do curta The Little One, né? Que é um curta de Natal. E eu tenho que reservar ele para esse Natal, é verdade. E ele também estava trabalhando em Bernardo e Bianca, né? The Rescuers. Ele saiu depois disso porque o que acontece? Se você assistir Bernardo e Bianca, você vai notar que os personagens, especialmente os animais ratos, né? Os personagens ratos, eles não têm a parte branca dos olhos. Porque os caras da Disney, eles diziam que ia gastar muita tinta, ia gastar muito dinheiro, que não ia compensar e blá blá blá. E o Don Bluth disse, não, eu acho que não gasta muito dinheiro. E aí ele pegou algumas cenas, levou pra casa, ele e mais outro colega, se eu não me engano, Gary Oldman. Não, Gary Oldman é o ator, mas foi Gary Goldman, né? Posso estar enganado pelo nome, mas foi ele e outro colega, levaram pra casa e aí eles animaram em casa, né? Eles não animaram, eles coloriram em casa, né? Com as pupilas. Pupilas não, com a. Não é pupila o nome, né? Qual é o nome da parte branca do olho? Enfim, com a parte branca do olho pintada. E ele disse: a gente tá aqui bonitinho, a gente não gastou tanto mais, a gente pode fazer, é um cuidado a mais. Aí ele: não, tá de boa. Aliás, você tá demitido. Por quê? Não, tchau. Pois é. E aí ele ficou revoltado. Ele já tava com muita raiva da Disney nessa época, e quem não estaria, né? Foi antes do Michael Eisner chegar, só avisando. Porque a Disney tava realmente naquele período de luto do Walt, né? E se perguntando o que o Walt faria, e tava estagnado nesse pensamento na época. E aí ele resolveu sair. Inclusive, ele fez um pitch, que O Segredo de NIMH é baseado em um livro, né? E ele fez um pitch, ele, tem esse livro aqui, a gente pode adaptar, não sei o que. A Disney achou muito sombrio para adaptar. E Don Bluth disse, ok. E ele foi lá e fez a adaptação. Teve dinheiro? Não, mas o filme não foi um sucesso de bilheteria. Ele foi um sucesso basicamente no mercado de vídeo, né, que foi quando ele realmente se pagou, mas criou-se um status de cult desse filme ao longo dos anos, como a maioria dos filmes de fantasia desse tempo, né? Return to Oz, Labyrinth, todos esses que eu mencionei, todos eles, acho que menos Neverending Story, que na época chegou até a ter uma série animada. Sim, isso existiu. Eu juro que isso existiu. Isso não é invenção da minha cabeça. Isso não é um delírio de um velho. E aí todos os filmes dessa época, eles foram ruins de bilheteria, mas eles conseguiram a sobrevida no mercado de vídeo e passando na TV e etc. A ponto de que hoje, né, teve uma série recente do Dark Crystal. Dark Crystal tem uma longa sobrevida na literatura, em livros e quadrinhos. Labirinto também. Return to Oz, eu acho que menos, mas ainda tem uma grande fanbase assim. Segredo de NIMH eu não vejo tanto quanto os outros, mas os poucos que tem são bem fiéis assim, né? Mas é um filme muito interessante, né? Porque o Don Bluth, ele tinha aquele conceito de que crianças aguentam um filme com cenas intensas, aguentam um filme com um plot agoniante nesse sentido, quase claustrofóbico, né? Se você assistiu o An American Tail, que eu não lembro como é o nome em português, você sabe que é um filme assim que dá agonia, porque o tempo todo os personagens quase se cruzam e o filme poderia acabar em pelo menos 3 momentos diferentes, mas ele não acaba e você fica... Mas que crianças conseguem aguentar esse tipo de pressão em filme, em momentos de medo e de tensão, se o final for feliz. E o final desse filme é muito feliz, né? É um final assim que visualmente é totalmente diferente, é destoante do resto do filme. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que ele colocou essa teoria dele pra tese mesmo, né? Em prática. Outro filme dele que você deve conhecer é o Em Busca do Vale Encantado.
que teve o nome mais infeliz em português, porque teve tipo 17 filmes e uma série animada. No original é A Terra Antes do Tempo, então faz mais sentido. Mas é um filme bem intenso, é um filme assim, bem difícil de assistir em alguns momentos, né? É bem assustador, especialmente para crianças pequenas. Não sei se vai dar pra ouvir, a Zelda tá roncando aqui. E o Segredo de NIMH é muito isso, né? Mas quando você para realmente assim para fazer as contas, o Segredo de NIMH é muito uma história sobre uma mãe solteira tentando salvar a sua família e tipo fazendo coisas que vão além da capacidade de compreensão dela, né? Em momentos ela fica, eu devo estar maluca para seguir com esse plano de distrair o gato e tal. E assim, ao contrário de filmes como o próprio An American Tail, mas outros filmes de ratos falantes como Bernardo e Bianca, ou o filme do Titanic, ou outro filme do Titanic, ou aquele outro filme do Titanic. Ao contrário desses filmes, tem um motivo para os ratos falarem, serem inteligentes, e talvez seja um dos melhores filmes que usa o trope do ratos usando coisas de humanos para construir seu próprio mundo, que às vezes parece pouco com os humanos. Eu juro que isso é um nome de um trope. Eu não sei se é longo assim, mas isso existe. E vocês sabem muito bem, os filmes começando aqui eles fazem isso, né? Mas ele faz sentido por causa da própria origem dos ratos de NIMH, né? Da própria inteligência deles, de como eles se tornaram inteligentes. Então, assim, é um filme muito interessante, porque ele brinca com esse conceito, né? O livro sim ele já fazia isso, mas o filme adicionou coisas que fazem muito sentido, né? Até na própria estética, assim, né? O Nicodemus no filme ele é um rato jovem, mas aqui ele é um velho, o que supostamente é errado, porque os ratos eles tipo, não deveriam envelhecer, né? Os ratos de NIMH, ao contrário dos ratos normais. Mas você pode criar várias teorias do porquê ele envelheceu. Da mesma forma, você pode criar várias teorias do porquê o Nicodemus e a grande coruja são tão parecidos, né? A grande coruja é interessante porque corujas comem ratos, né? E a senhorita Brisby, ela é mandada para a coruja para poder procurar respostas para o que fazer com o caso do filho dela. E ela vai morrendo de medo, mas ela vai mesmo assim. Ela é de fato uma heroína. Ela é de fato uma heroína no mesmo sentido que o Chapolin Colorado é, né? Só que ela não é atrapalhada. E a direção de arte desse filme é fantástica. É estupenda. É tipo, nossa, cara, Don Bluth, ele sabia o que estava fazendo, né? Assim, a gente lembra do Don Bluth também muito por causa daqueles filmes ruins que ele fez, né? Aqueles filmes que, assim, a história do Don Bluth é um fracasso atrás do outro, sabe? Cada filme que ele fazia, ele basicamente abria e fechava um estúdio, porque ele não conseguia manter as luzes acesas, literalmente. Esse filme é um dos casos que, se não me engano, acho que foi nesse filme que os caras tiveram que hipotecar as casas para poder fechar, sabe, o filme, mas ao mesmo tempo é um projeto de paixão tão forte que o compositor da trilha sonora, ele trabalhou 3 semanas extras fora do contrato para poder polir o suficiente a música, sabe, sim, porque ele estava tão envolvido, estava tão apaixonado pelo projeto que ele não queria parar. Ele queria que fosse o mais perfeito possível. Mas esse filme é algo muito especial. E é algo que, assim, se você tiver a oportunidade, você deveria assistir. Nem que seja pela qualidade artística. Tem algumas coisas de construção de mundo mesmo desse filme que são, assim, cativantes, sabe? Cativantes. Por exemplo, eu vou beber água agora. Tá muito quente aqui em Fortaleza, você não tem ideia. Por exemplo, o próprio filme ele já começa com o Nicodemus anotando no diário o falecimento do marido da senhora Brisby, o Jonathan Brisby. E ele escreve com a pena, só que ele não escreve com a pena, ele passa a pena por cima do livro e as palavras vão se escrevendo
sozinhas por magia, basicamente. Porém, esse filme não lida com magia. Esse filme também lida com ciência. Porque é meio que um spoiler, né? Mas a ciência está muito presente na vida dos ratos, né? Especialmente porque, assim, em um momento os ratos ficam tão inteligentes que eles começam a roubar eletricidade dos humanos, né? E a ideia dos ratos é, ok, a gente precisa achar uma forma sustentável, uma forma original nossa de criar energia. A gente não pode estar roubando dos humanos, a gente quer ser independente dos humanos. O que por si só é um conceito muito interessante que o filme não leva até o final. Mas é um ponto de partida interessante. E assim, o foco do filme não é esse, né? O foco do filme não é criar essa ficção científica muito elaborada, onde a tecnologia convive com magia e ratos falantes. Não, é sobre uma mãe viúva cuidando dos filhos. Essa é a história principal, não a ficção científica. A ficção científica e a fantasia estão ali no meio, mas não são o foco do filme. Eu acho isso muito interessante. A direção de arte também é muito apropriada, especialmente assim em coisas como o cenário da Casa da Coruja, né? Que a Sarah Brisby, ela entra na Casa da Coruja e é basicamente o interior de um tronco de árvore, alguma coisa assim, e é para ser um lugar amedrontador para um rato. E a gente vê que assim, tem um caminho claro, onde até a personagem anda, onde ela pode andar, mas ao mesmo tempo é um caminho, o equilíbrio exato entre o incerto e o claro, né? É um caminho que ela claramente pode andar, mas não sabe exatamente o que é do que é feito, ou o que tem atrás da próxima estalagmite. Sim, eu sei diferenciar uma estalagmite e uma estalactite. O próprio fundo você não sabe discernir exatamente o que é que tem ali, você não sabe exatamente discernir do que é feito aquele background, mas é isso que faz a cena funcionar tão bem quanto funciona. E isso acontece em todo filme, né? Não que todo filme seja algo incerto, algo muito abstrato, mas essa direção de arte, assim, de saber exatamente o que cada cena tem que ser, que faz o negócio funcionar. Inclusive, a velha coruja é dublada pelo pai do David Carradine. E ele também não pôde estar presente para refazer as falas, né? Porque o nome original do livro é Senhora Frisby e os Ratos de Nim, né? E eles gravaram chamando ela de Senhora Frisby. Só que aí causou um problema com a dona, com a fábrica que faz os frisbees, o brinquedo. Então eles tiveram que trocar o F pelo B. E no caso do David Carradine foi um desses, que o engenheiro de som teve que raspar a fita para poder o F soar como um B. Tipo um trabalho surreal de quase magia, né? E tem um vilão no filme que no livro não é bem um vilão, aqui ele é um vilão claro, porque você olha pra ele e ele parece um lobo, né? Ele é um rato, mas o design dele lembra muito de um lobo, que é muito apropriado, achei muito legal. Mas ele ao mesmo tempo, ele é um vilão meio fraco, porque não sei, a minha percepção é que ele é um vilão muito cartunesco e muito exagerado, sabe? Mas assim, ele não aparece tanto tempo, você mal tem tempo assim pra odiar ele. Você mal entende o propósito que ele faz, as coisas que ele faz, né? Se fosse hoje, talvez ele fosse um vilão mais unidimensional, no sentido de que ele seria um vilão mais neutro, né? Ele não seria um vilão tão vilanesco, ele seria mais um político que quer impor a sua vontade aos outros ratos, mas que ele não tá gritando e berrando e whatever
ele tá fazendo isso de outras maneiras, né? E talvez ele até soubesse melhor o porquê, né? Eu não consigo lembrar por que ele queria... Eu nem lembro o que ele queria, se ele queria se mudar do lugar ou se ele queria ficar. Mas tudo que eu lembro é que ele é escrito como um vilão traiçoeiro e mesquinho que usa muito a lábia, né? Pois é, o vilão eu acho absurdamente mal desenvolvido nesse filme, mas, de novo, eu acho que o grande vilão do filme realmente é a situação da Sra. Brisby. Então, era os anos 80, né? Era assim que se faziam filmes naquela época, então esse vilão é mais um produto do seu tempo, um produto do meio, né? E aí, assim, o filme inteiro, ele é muito dramático, ele é muito sombrio, né? Ele é muito aventura e fantasia, e esses autoconceitos, né? Mas aí a gente lembra, é um filme pra criança. Aí tem um corvo, que é dublado pelo Dom DeLuise, né? Que é o nosso alívio cômico. E assim, ele não irrita, mas eu entendo porque alguém se irritaria com ele. Mas ao mesmo tempo, ele tá tão pouco tempo no filme que eu não consigo achar ele ruim, sabe? É tipo de comédia, assim, que não tenta ser forçada demais, né? E que é o necessário. É o necessário pra poder contrabalancear com a seriedade do resto do filme, né? Assim, não é algo que me incomoda, mas eu acho que eu sentiria a falta dele se ele não tivesse no filme, né? Ele é um personagem assim bem dispensável, de verdade. Ele e as crianças da Senhorita Brisby, na verdade, são personagens altamente dispensáveis, que inclusive são dublados por gente famosa, que não era famosa na época, eram pivetes, né? Era a pivetinha que eu não lembro o nome, que era dublado por uma atriz que eu não lembro o nome, que eu nunca conheço, mas o moleque que não fica doente, né, que não é o Timothy, ele é dublado pelo Wesley do Jornada nas Estrelas, né? O Bill Wilton, que eu não conheço por absolutamente nada, exceto por ser o Wesley de Jornada nas Estrelas, por causa do meme Shut Up Wesley, e porque ele tem as piores opiniões possíveis sobre qualquer coisa. E a tia da Senhorita Brisby, né, que vai cuidar dos meninos de vez em quando, você deve conhecer ela por outros papéis, inclusive da Disney. Ela dublou a Madame de Aristogatas e também foi... ela fazia muito papel de maid, de empregada doméstica, né? Ela foi uma das empregadas domésticas da Casa Banks de Mary Poppins e de The Happiest Millionaire, eu acho. Eu não sei porque eu nunca vi esse filme, não tem no Disney Plus e é muito difícil de achar ele pra baixar, né? Talvez, pelo menos na época que eu procurei era. Talvez hoje já tenha um hipzinho mais bonitinho, mas depois eu vou dar uma olhada. Mas tá faltando muito de filme ainda no Disney Plus. Muito, mas muito, você não tem ideia. Esse filme mesmo que os caras tiveram que hipotecar as casas, né? Exatamente igual o Walt Disney teve que fazer com Branca de Neve. E ainda assim, o filme custou menos de 7 milhões de dólares, né? Tipo, 7 milhões de dólares é metade do que a Disney estava investindo nos longas animados da época. E aí você tira que um filme desse era para dar um lucro fácil, né? Geralmente filme assim de alta qualidade, mas com um orçamento baixo, dá um retorno muito grande. O Michael Eisner basicamente salvou a Disney assim, né? Fazendo aqueles que ele chamava de... Como era o nome? Era uma analogia de beisebol, cara. Nossa, cara, agora eu vou ter que olhar. Não admito. Michael Eisner, beisebol... Era não, Topps. Ele vendeu a Topps. Olha só. Interessante. Tá. Analogy. Ele fazia muito essas analogias com beisebol.
Ah, Nossa, cara, eu não tô achando. Singles and doubles. Yeah. Singles and doubles. Pois é. Então, esses filmes, eles eram pra ser muito mais baratos. Quase não saiu lá. E dá muito dinheiro. Foi assim com Bom Dia Vietnã, com Mudança de Hábito, com Splash, enfim. Pois é. Na época do lançamento também, alguns cinemas, né, na época eles ainda faziam isso, né, de fazer filmes sessão dupla. Eu não sei se hoje eles têm outro nome pra isso, sim, alguns cinemas ainda faz, mas na época eles faziam, né? E alguns filmes, a Disney impediu alguns cinemas de fazer uma dobradinha desse filme, né, de O Segredo de NIMH com Tron, né? A ideia, a resposta oficial era que a Disney queria que esse filme fosse uma dobradinha com outro filme da Disney, né? Tron e outro filme da Disney. Mas as línguas da época dizem que era porque a Disney ainda estava muito amarga com o Don't Bluff. Eu não sei exatamente se eu acredito, né? Eu sei que assim, Don't Bluff, ele fez a briga dele com a Disney uma coisa meio pública, né? Mas assim, eu não sei se na época a companhia tinha medo do Don't Bluff, né? Eu não sei se eles veriam ele como uma concorrência, né? Mas assim, eu não acho que seja improvável, mas eu também não sei se eu acredito 100% nisso, né? E aí você se pergunta, como um filme desse não conseguiu tanto sucesso? Como um filme desse, que era legitimamente bom, que tinha tantos altos conceitos, não conseguiu um bom sucesso na bilheteria? Tudo se resume à distribuição, certo? Já aconteceu outras vezes, né? Continua acontecendo hoje e vai acontecer até o final dos tempos. Animação é uma mídia desprezada. Animação é uma mídia que os estúdios não levam a sério. A própria Disney não está levando a animação a sério ultimamente, né? Naquela época, a MGM, né, comprou a United Artists, né, que foi quem produziu o filme, bem dizer. Mas a MGM não tinha fé no filme e eles basicamente não fizeram nenhuma promoção com o filme, nenhuma divulgação, né? E aí eles deixaram para a própria produtora lá, para a companhia, fazer pro estúdio fazer a promoção, né? Então te vira. Também não ajudou que eles o Segredo de NIMH, ele estava competindo com outro filme de fantasia familiar na época. É um filme assim pequeno, mas fez mais sucesso. Eu não sei se vocês já ouviram falar de E.T. o Extraterrestre, de Steven Spielberg. Pois é.
Ah, é, teve outros casos também parecidos no decorrer da história, como Gato Não Sabe Dançar, da Warner, e O Gigante de Ferro, também da Warner, né, que eram 2 filmes bons, né? O Gigante de Ferro é definitivamente melhor do que Gatos Não Sabem Dançar, mas, assim, a Warner tava querendo competir direto com a Disney, né? E eles mal divulgaram os filmes. Então, assim, alguma coisa me diz que ou eles não tinham muita fé nos filmes, ou eles não tinham muita fé na animação e não queriam peitar a Disney. Considerando que depois disso eles fizeram eles fizeram O Rei e Eu e Quest for Camelot. Eu não sei como terminar essa frase, enfim. Pois é, mas assim, pelo menos o filme ganhou uma sobrevida no mercado de vídeo, né, de aluguel e venda de VHS, reprise na TV, etc. Que eu acho que é a mídia ideal para esse tipo de filme, né? Eu não sei porquê. Eu não sei se é só nostalgia, porque assim, eu meio que cresci vendo esse tipo de filme, né? Passava na TV Record, assistia com meu primo. E assim, alguns filmes eles eram ruins, whatever, mas outros eles tinham uma certa qualidade muito específica. Eu lembro que a gente viu Um Garoto na Corte do Rei Arthur, e assim, não é um filme bom, mas por ele passar na televisão, ele tinha um charme especial, sabe? Eu não sei exatamente como explicar. E assim, interessante que eu vendo, quando eu era moleque, eu assistia muito Nostalgia Critic, e a maioria dos filmes que ele resenhava era muito tipo de filme que passaria na Record ou no SBT num dia da semana à tarde, sabe? Ou no sábado à tarde. Então, é quase como se fosse uma coisa etérea, inexplicável, porque nada mais explica esses filmes serem tão perfeitos pra passar na televisão quando você não tá esperando nada e você assiste, caramba, que filme, sabe? Tipo Para Sempre Cinderela, né? É um desses filmes assim. E uma última curiosidade, um dos colaboradores do projeto, né, na parte musical, foi Paul Williams, que você deve conhecer se você é um fã de Muppets de longa data. Ele é um cara que colaborou com os Muppets desde sempre. Ele é basicamente um Muppet honorário, de tão baixinho que ele é. Isso, Kamen Rider. Semaru Shoka Jigoku no Gundam. Paul Williams é tão baixinho que ele é basicamente um Muppet honorário. E ele colaborou com os Muppets em grandes filmes deles, inclusive do Muppet Movie, Muppet Christmas Carol, se eu não me engano, em Muppets Take Manhattan também. Ele é basicamente um Muppet honorário, sabe? Ele colaborou muito com ele. Teve um problema de drogas e bebida. Depois, quando ele tava retornando, ele voltou a trabalhar com os Muppets. E ele também trabalhou nesse filme, né? Paul Williams trabalhou nesse filme. E um dos animadores, né, de apoio, não tenho certeza se era fazendo keyframes ou in-betweens, mas um dos animadores era um jovem Bruce Timm. E depois eles foram trabalhar juntos na série animada do Batman. Aquela mesmo, o Batman The Animated Series, que começou um universo próprio, basicamente. Que depois veio o Superman The Animated Series, veio Liga da Justiça Sem Limites, Batman do Futuro, Projeto Zeta, Super Choque, todos eles vieram desse desenho do Batman do Bruce Timm. E o Paul Williams interpretou o Pinguim nesse desenho do Batman. Então, é interessante como as coisas acontecem, né? Pois bem, O Segredo de Ninho, A Ratinha Valente. Não deixe o marketing do filme te enganar, né? Porque assim, eu acho que um dos maiores crimes da Amazon Prime agora é a imagem de miniatura que eles usaram
pra esse filme lá, porque é basicamente um fundo de uma cor com degradê, e aí tem a senhorita Brisby num daqueles renders genéricos, né, basicamente um close do rosto dela. Sabe aqueles renders, aquelas imagens que poderiam ser usadas em lancheira e capa de caderno? Pois é, aquilo ali, tipo aquilo ali. Aquilo ali faz o filme soar muito infantil, faz o filme soar muito menos do que ele realmente é, sabe? Porque não é mais um filme de ratos falantes, né? É realmente assim, um filme que usa o clichê de ratos falantes inteligentes em prol da história, em prol de algo interessante, em prol de conceitos interessantes. E assim, o nível de arte, de detalhe, de esforço artístico desse filme é muito além do normal, é muito além do que você espera, é muito além do que ele tem direito. É o Don Bluth fazendo o filme da Disney que a Disney deveria estar fazendo, né? Lembrando, a Disney passou esse filme, a Disney rejeitou adaptar esse livro. O que é irônico também, porque Michael Eisner, no final da sua carreira, ele também rejeitou alguns sucessos como CSI, 2 vezes, de fato, e rejeitou Lost. De fato, Lost só existe porque o J.J. Abrams foi lá e gravou o piloto desobedecendo uma ordem direta do Michael Eisner e do Bob Iger, né? Ele foi lá, gravou mesmo assim as aulas deles e acho que, se não me engano, passaram Lost como piloto e depois ok, vai, faz uma série, a gente vira. Em resumo, foi basicamente isso. Mas A Ratinha Valente, fantástico, filme muito bom. Cada vez que eu vejo assim, eu percebo algum detalhe diferente, alguma coisa diferente. Qualidade artística muito boa, a qualidade musical absurdamente insana, assim, sabe? É insano porque, assim, a música é muito bem orquestrada, é muito bem composta, passa exatamente o que a cena quer passar, mas ao mesmo tempo a música também se cala quando precisa. Tem momentos que personagens só conversam e deixam suas personalidades e o mundo ser construído através desses diálogos de uma maneira natural. E a música se cala e eles deixam eles conversarem para você prestar atenção no que eles estão dizendo. Isso é muito bom, isso é muito legal, né? Então, é um filme que vale muito a pena, eu recomendo muito que vocês assistam, né? E tá no Amazon Prime, né? Pelo MGM Channels, pelo canal MGM no Amazon Prime. Se você não tem Prime, assina com o link aí na descrição, em algum lugar. Vou deixar aí. E você assina, né? Tem aquele período de teste gratuito. Se eu não me engano, ainda é 30 dias. Se não é 30 dias, eu tenho quase certeza que é 30 dias. Só em Paramount que dá 7 dias, mas enfim. E aí você fazendo o teste do Prime pelo link aí, você vai estar ajudando o canal aqui, você vai estar ajudando o podcast, você vai estar ajudando a estrutura SRT como um todo, né? Então é isso, né? Ratinho Valente, né? O Segredo de NIMH. Recomendo muito, muito bom, muito bom, muito bom. Hello, I'm Shawn Michaels and you're listening to the Super Review Time podcast.